Salve, salve pessoal, tudo bem? Finalmente parei para gravar o vídeo falando de Mirta, Vento Amarelo, o segundo livro que eu separei para ler ao longo do ano. O primeiro ainda não gravei, no caso o Labirinto do Fauno, ainda não gravei um vídeo, nem sei se eu vou fazer isso. Aproveita então, né, se inscreve no canal, deixa os comentários, deixa aí se você quer ver também um vídeo falando um pouco sobre o Labirinto do Fauno. Hoje eu vou focar aqui em Mirta, Vento Amarelo, falar um pouco sobre minhas impressões, contar um pouco do enredo da história, sem muitos detalhes, é claro, para não dar spoilers aí para quem se interessar, certo? Então vamos lá. Aqui do meu lado eu anotei alguns pontos que eu penso ser interessantes citar ao longo do vídeo. Primeiramente, para quem não recorda, o livro é esse aqui. Esse livro ele foi publicado em 2020 pela editora Fly, sobre o selo Voe, né? É uma editora, inclusive, bastante interessante, que eu não conhecia, conheci esse ano, por sinal. E é interessante no sentido de que ela é uma editora que publica livros nacionais. Então, se você tem interesse aí em conhecer mais livros nacionais, né, principalmente sobre gênero de fantasia, etc., visita lá, vou deixar o site deles aqui embaixo. Esse vídeo não é patrocinado, mas eu achei bacana. Eu conheci esse livro por um acaso. Eu fui pesquisar um pouco sobre o Braque, que é uma outra obra que também está na minha lista de livros de 2021. Quem não viu, vou deixar também o link aqui embaixo da descrição, para poder verificar, enfim, né, dar uma olhadinha lá. Eu estava pesquisando um pouco sobre esse livro, o Braque, e eu não lembro bem quem foi que me falou desse livro, mas o fato é que ele surgiu e eu fui pesquisar resenhas para ver se realmente era bom, enfim, conhecer um pouco mais as impressões de quem já leu. E aí eu caí no canal da Giz, eu vou deixar também aqui embaixo, na descrição, e ela falava um pouco sobre Mirta, Vento Amarelo, né? E foi daí que eu fiquei curioso em ler também. Uma coisa interessante que vocês vão poder ver inclusive no canal da própria Giz, é que esse aqui é uma reedição de uma história já lançada, ou seja, como ela mesma disse, é um novo velho livro do André Regal, né? Então é a edição nova, que segundo ela parece que o autor, desculpe, tirou um dos capítulos, porque ele pensa em trabalhar como um conto mais detalhadamente mais à frente. Então eu fiquei curioso em saber o que foi que ele tirou daqui. Primeiramente eu gostaria de falar da arte da capa, sinceramente, linda demais essa arte. Foi mal, tô me acostumando aqui com a câmera. Me encantei realmente com a capa. Então é um livro que, além de uma história boa, eu já vou adiantando, ele é um livro bonito para ficar na sua estante, né? Falando um pouco sobre qualidade de impressão e diagramação. Esse livro ele tem 412 páginas, todas muito bem impressas. A qualidade da tinta realmente é muito boa, o que facilita a leitura, né? As páginas também têm um tom amarelado, cansando menos os olhos nos momentos de leitura. Enfim, tem pequenos erros de digitação em algumas páginas, que são umas 3, não são muitos, e não atrapalha a leitura, o que é mais legal. Entretanto, uma observação que me incomodou um pouco é que os títulos eles têm uma fonte que eu não achei muito legível em alguns momentos, né? Eu acho que poderia ser uma fonte talvez mais simples, não tão rebuscada. Eu entendi que a intenção era, me parece, né, que a intenção era fazer com que parecesse uma espécie de pergaminho ou um livro assim, sabe, antigo, com aquelas letras bem ornamentadas, etc. Mas alguns nomes não me pareceram bem legíveis, então eu optaria por títulos um pouco mais simples, na verdade a fonte mais simples. Outro ponto é que esse livro aqui é um livro ilustrado, né? Inclusive é uma das diferenças em relação à primeira versão dele. Eu, por outro lado, quando eu comprei o livro e vi que era ilustrado, eu esperava um pouco mais de ilustrações, né? Elas são ilustrações pontuais e no início dos capítulos. Não são todos os capítulos que são ilustrados também. Então eu esperava um pouco mais disso. As ilustrações são traços simples, mas também muito bonitos. Então por isso que eu esperava que houvessem mais ilustrações. Talvez sobre algumas cenas assim mais impactantes ou coisa do tipo. Não somente como abertura em alguns títulos, em alguns capítulos. Tá, agora bora ao enredo da história, que é a parte que todo mundo quer ver, a parte interessante. Esse livro é o primeiro livro que eu leio do André Regal, nunca li outras obras dele, também conheço muito pouco a respeito do autor, certo? Então foi a porta de entrada, digamos assim, o primeiro contato que eu tive com alguma obra do André Regal. Eu esqueci de dizer isso no início, por isso que eu estou pontuando isso aqui agora. Esse livro ele acontece em Verídia, que é o local ali, né, tipo o continente ou o país, não lembro bem agora, eu acho que é o continente. E começa quando Mirta, Vento Amarelo, esse é o nome da personagem principal do livro, afinal de contas, né, o livro já também traz isso logo no título. Começa quando ela
está indo para a capital de Verídia. Mirta, ela é uma espécie de cientista mirim, prodígio, inclusive, me lembrou um pouco a Elona Holmes, né? Acho que se pronuncia assim, Elona Holmes. Tipo, uma criança bem curiosa, que está sempre em busca de conhecimento, etc, etc. Me parecia em alguns momentos um pouquinho birrenta, né? Sabe aquela criança que está sempre querendo estar certa, está sempre na razão, não gosta de ser contrariada. Mas a história se desenvolve quando ela tem alguns problemas mecânicos na charrete, no carrinho dela, não sei muito bem denominar qual é o veículo, no veículo dela, pronto. E ela precisa então parar no vilarejo que está ali próximo, justamente para poder saber se alguém pode lhe fornecer óleo para que lubrifique as peças e siga a sua viagem. Só que nesse meio tempo, na Vila dos Porcos, que é o nome da vila onde ela para, o vilarejo onde ela para, tem um mistério ali que está desenrolando. Alguma criatura está dentro dos terrenos daquela fazenda. E Mirta, é claro, como uma boa curiosa que é, uma boa detetive que é, não deixa de comprar o caso para si. O que acontece é que nessa fazenda tinha uma espécie de dragão, chamado de dragão mensageiro, que também a gente vai conhecendo o que é que são esses dragões mensageiros ao longo da história. Eu não sei muito bem o que, é que eu posso dizer a respeito disso. Qual a importância, por que o mensageiro, enfim. O fato é que nessa fazenda há um dragão, só que esse dragão está muito mutilado. Na verdade, nem parecia ser um dragão. Sem asas, sem a carapaça, sem a armadura natural dele, digamos assim. A partir desse acontecimento trágico, cômico que se desenvolve ali na fazenda, os fazendeiros que antes queriam matar esse dragão pelos prejuízos que ele causou, né? Queimou várias sacas de café, quebrou alguns casarões, alguns galpões, enfim. Mirta pede permissão para que ela o leve para a capital para estudá-lo, né? Ela quer conhecer um pouco mais, afinal a gente está falando de Mirta, Vento Amarelo. E ela consegue esse acordo, ela vai levar esse dragão para a capital em viagem para poder estudá-lo. Tá, então a gente pensa que essa história vai se resumir meramente a Mirta e Brinaf, que inclusive é o nome do dragão. Mas na verdade não, existem muitas outras histórias que estão acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, quem foi que fez isso com esse dragão? Isso não é spoiler. Foi uma espécie de grupos de soldados que estavam caçando dragões do tipo mensageiro para poder fazer alguma coisa a mando do rei. Isso Mirta não sabe ainda. Ela vai investigando, indagando ao longo do livro. Mas nós, leitores, sabemos à medida que a história vai desenrolando, claro. Então, por isso que não é um spoiler. Inclusive, eu queria falar um pouco sobre a questão da narrativa. A narrativa que o Regal utiliza aqui me pareceu um pouco... ele é um narrador onipresente, sabe de todos os fatos, sabe o que está acontecendo em todos os cantos. Embora no início me pareceu que ele era uma espécie de trovador, uma espécie de bardo que estava contando uma história que chegou aos ouvidos dele. Então, eu não sei muito bem denominar essa narrativa. É interessante nesse sentido. Em alguns pontos me pareceu uma espécie de POV, né, que é tipo ponto de vista, que é o que acontece, por exemplo, em Game of Thrones, onde cada capítulo é a partir de uma ótica de um personagem. Me pareceu em alguns momentos nesse sentido aqui. Então a narrativa é bem tranquila, é bem amarrada também, as pontas acabam se conectando sempre, né? O que está acontecendo com Mirta e o que aconteceu com Brinaf foram coisas em momentos diferentes e tudo mais, mas você vai entendendo os porquês e faz sentido. Então a história, a narrativa, de modo geral, ela é bem amarrada, né? Voltando então ao enredo, a gente sabe que foram alguns soldados que caçaram então Brinaf antes do caminho dele se cruzar com o de Mirta, só que a gente não sabe o porquê eles fizeram isso, né? Não no início. Tem todo também um mistério ali sobre as geleiras, que é um local onde fica o rei dos dragões, Kof, e a gente fica, tá, e onde é que esse rei do dragão vai entrar? O que é que vai rolar com esse rei do dragão? Qual é o mistério que está ali nas geleiras também? Existe também uns tramas que tá rolando ali entre os soldados que vão explorar essas geleiras, vão fazer umas missões secretas a mando do rei. E que, por sinal, esse livro, você pensa assim, olha na capa, falando, poxa, Mirta é uma criancinha meio birrenta e tudo mais. Eu pensava que era um livro meramente assim para criança, mas não, em alguns momentos, inclusive, caramba, isso aqui é um pouquinho pesado, hein? A gente, por exemplo, em algum momento da história, a gente percebe que o rei Silkai, que é o rei de Verídia, né, da capital de Verídia, também conhecido como o Rei Branco, ele deixa suas pretendentes, né, suas pretendentes a rainhas, em alguns momentos cativas, inclusive a ponto de fazer algumas mutilações, tipo arrancar cabelo, arrancar unha. Eu não entendi muito bem o porquê, mas quando eu li isso, eu falei, que? Sério? Enfim, então,
o livro tem essas tramas todas acontecendo ao mesmo tempo, as dramas das geleiras, quem é Brinaf, de onde ele veio, quem é Mirta, para onde, o que é que vai acontecer. Então é bem legal também nesse sentido de você ficar se perguntando o que é que vai acontecer no final da história. De um modo geral é mais ou menos aí que começa, eu não sei até que ponto, também não quero deixar esse vídeo muito longo, espero pelo menos ter instigado alguém a falar, quero conhecer também o que esse Hiroshi fez. Enfim, mas vamos pular um pouco aqui agora pro final, eu não vou contar o final, mas só dizer que ele me deixou a desejar um pouco, né? Algumas pontas que eu, por exemplo, achava que ia ter um outro desenrolar, né? Um outro desenvolvimento, me pareceram que não foi muito bem desenvolvido assim, como eu esperava. Não é que foi ruim, não é que não teve um final conciso, enfim, mas eu esperava um pouco mais de algumas coisas. Algumas delas eu não vou contar aqui, claro, porque pode ser que seja um spoiler, mas esses exemplos que eu dei aí das princesas cativas, eu esperava que fosse ter um outro desenrolar, afinal de contas era um assunto bem sério, me pareceu bem sério e bem intrigante, tá? Então, no geral, é um livro muito bom, gostei pra caramba. Outra coisa que eu percebi durante a leitura, inclusive já estou tentando fazer isso nas próximas, é que eu vou precisar usar post-its, porque eu percebi que eu sou um pouco ruim em lembrar alguns detalhes se eu ficar sem pegar o livro durante alguns dias, né? Então acho que o uso de post-its pode ser uma estratégia que vai me ajudar bastante. Outra coisa sobre o nome dos personagens, inclusive o uso dos post-its pode me ajudar aí também. Os personagens aqui, embora seja um livro brasileiro e tudo mais, são nomes criados pelo próprio autor, óbvio. Alguns eu não sabia nem pronunciar, então eu pronunciava do meu jeito, mas eu não sabia se estava pronunciando da maneira certa. E às vezes eu me perguntava, poxa, quem é esse cara mesmo? Aí eu voltava algumas páginas antes, enfim, sobre essa questão de post-it. Pode ser que me ajude. A questão também dos nomes dos personagens foi um detalhe assim que eu fiquei, poxa, eu achei que fosse um pouquinho mais simples alguns nomes. Na verdade não é questão de simplicidade ou não, mas enfim, são nomes mais exóticos do que eu imaginava que fossem, né? Inclusive é bem curioso esse nome de Mirta Vento Amarelo, eu não sei nem, assim, pô, legal, soa legal, mas tem uma explicação ali e tudo, mas enfim. Mas é um livro bem fácil de ler, bem tranquilo de ler. Como eu falei, essas tramas ao longo do livro, né, muitas tramas ao mesmo tempo, às vezes faz com que você se instigue e fique curioso em saber o que está acontecendo. Então a leitura aqui vale a pena, é envolvente sim, e tá aí, vale a pena o livro de fevereiro, valeu muito a pena também. Então, se você gostou do vídeo, o que é que pode melhorar, o que é que pode ser feito nos próximos, deixa aqui embaixo, não esquece de curtir, compartilhar se for o caso. Pode interagir também, largar perguntas aí, a gente pode trocar essa ideia, tá bom? Quem não viu o vídeo anterior, como eu falei, vou deixar também um link aqui no canal, o link da editora, o link do canal da Giz, e também meu link também no Scooby, que, como eu falei, talvez eu dê uma escrita ou escreva alguma coisa a respeito dele lá no Scooby também, para quem quiser ver, beleza? Valeu, vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima.